Olá para você que está chegando agora ou já nos acompanha aqui pelo canal 26 UHF da nossa querida TV Indaiá. Está no ar o Papo Livre, eu sou Jair Italiani e o nosso Papo Livre hoje é com a Luísa Batistella Machado de Carvalho, ela que tem 16 anos por enquanto, porque daqui uns dias ela já faz 17. E ela é atleta de hipismo e representa Indaiatuba nas competições. Luísa, obrigado pela participação. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua aptidão aí por cavalos, por trabalhar com cavalos. Então, tudo começou quando eu fui para um hotel fazenda, quando eu tinha 10 anos, e eu nunca tinha andado a cavalo na vida, assim. E eu comecei a andar, assim, puxada, e no fim da semana eu fui todos os dias, porque eu me apaixonei, assim. Então, depois disso, a minha mãe falou, agora que você já começou a montar, eu vou te colocar numas aulas de equitação, né, para você aprender a montar bem. Aí, ela me colocou no Rancho Império, que é aqui em Indaiatuba. Eu comecei a fazer umas aulas lá e, de repente, quando eu vi, eu já estava saltando. E depois disso, eu não parei mais. Eu fui crescendo, fui começando a subir de altura e eu já mudei de hípica e eu nunca mais parei. E a sua categoria é 1 metro, 1,10 m, é isso? Esse Como é que é isso? Esse é ano aquela coisa, o hipismo é aquele esporte olímpico, não é isso? Sim, do Como é que salto. Chama? Do Eu salto. faço salto. Como é que chama tem um atleta brasileiro lá que me fugiu o nome agora? Da Miranda? Não, Rodrigo Pessoa. Rodrigo né? Pessoa, Também. que é o atleta que tem disputado aí, que tem recebido as atenções, inclusive, da SBA, a Sociedade Hípica Brasileira, SHB ou SBH, se não me engano. E aí, inclusive, nós tivemos um problema, não sei se vocês estão lembrados, agora recentemente, o presidente da CBH estava brigando com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro estava tendo um problema com a quarentena dos cavalos que vem para a Olimpíada. Eles não tinham onde fazer a quarentena dos cavalos. E aí o Beto, né, o Roberto, que é o presidente, estava aí um plano B na manga aí, que se não conseguisse fazer a quarentena, ele ia fazer na Argentina. Olha que coisa legal. Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro, mas só que o hipismo ia ser em Buenos Aires, porque o nosso governo não conseguiu, as nossas autoridades sanitárias, né? E, aliás, sanitário para o governo atual é uma coisa importante. E não conseguiu dar conta de toda a documentação para trazer os cavalos, fazer a quarentena, ter a prova, e depois os cavalos fazem a quarentena e são devolvidos. Quer dizer, uma coisa bem complicada. Ou seja, num país onde esse tipo de coisa acontece, o hipismo é um esporte que tem praticantes, mas carece de um pouco mais de apoio na base, não é? Principalmente porque eu sinto que falta assim, incentivo para esse esporte, porque acaba se tornando assim, um esporte de elite, poucas pessoas, muitas acabam parando no início, porque quando vai crescendo, vai ficando mais difícil, muitas acabam parando, por isso que perde um pouco assim o sucesso aqui no Brasil. Eu sei mais ou menos lá no clube que a minha família lá é sócia, ele, até um certo ponto você usa o cavalo do clube. Aí depois você tem que ter um cavalo. Então. Aí parou dificultou a situação da pessoa. Né? Por isso que muita gente Você tem cavalo? Sim, eu tenho. Eu tenho uma égua. Como chama? Brasa. Brasa? É uma brasa, mora. Mas aí me conta, como é que foi esse seu percurso aí no hipismo? Como é que você se enquadrou nele? Como é que você se sentiu participando desse esporte? Conta a tua trajetória aí. Então, eu comecei assim fazendo provas regionais, que quando eu só estava iniciante, que até 90 centímetros é iniciante. Então, eu usava cavalos do clube mesmo, da escola de equitação. Depois eu ganhei o meu e eu fui subindo, mas nessas provas regionais é da região de São Paulo e tem alguns campeonatos que juntam todas as regiões. E ano passado, quando eu passei para 1 metro, né, que é chamado salto, e aí tem CSNs, que são campeonatos de salto nacional, que então pode vir gente do Brasil inteiro e tem não só em São Paulo, como em outros estados. E esses são mais importantes, é mais concorrido, né? E aí você vai subindo. E agora, no 1,10 tem ainda mais torneios, assim, praticamente todo mês. E a maioria é CSN, então, assim, só cresce o número de pessoas. Assim, aqui nós temos você tem aqui
3 troféus. Nós temos um terceiro lugar aqui na série 1,10 m, Jovens Cavaleiros B. É isso? Final do ranking interno. Daqui do HRC mesmo. Tá, aqui de Helvécia. E esse aqui, um vice-campeão de 1 metro, 2015 e 2015. Os dois são de 2015. Do ano passado. E esse aqui, campeão também. É do último torneio. Da Serra Azul ali em Itupeva. Que também tem um lugar maravilhoso lá. Maravilhoso. O ano passado, nessa época, eu estive lá com a minha enteada que voltei, eles fizeram uma apresentação nesse Serra Azul de Pismo lá. Foi muito na Serra Azul, que é um lugar muito bacana. Muito lindo. E aí, como é que é a tua vida para treinar? Porque a gente sabe que não é fácil, você tem que ter treino. E você mora em São Paulo, mas você vem para cá no final de semana. Como é que é isso? Então, isso acaba dificultando um pouco, mas todo fim de semana, eu deixo coisas de fazer em São Paulo para vir treinar, porque é realmente muito importante. E eu já treino menos do que muitas pessoas, que seria 2 vezes por semana que eu treino, né? Sábado e domingo. Mas mesmo assim, todo fim de semana eu venho, durante a semana quando dá eu venho, também feriado, férias, eu sempre estou treinando o máximo possível. E qual é a sua rotina? Como é que você faz? Como é que é a sua semana? Você tem aulas, né? Deduz que você estuda, você está fazendo o quê? Não, eu estou no terceiro ano do ensino médio. Mas aí depois, e aí? Além do estudo, você vem para cá na sexta? Como é que é? Eu venho para cá na sexta à noite. Passa sábado o dia inteiro no cavalo. Domingo também, na parte da manhã. E aí a gente vai para São Paulo no fim da tarde. Fica corrido, mas é o que eu gosto, então eu venho mesmo. E como é que funciona? Você tem mais pessoas que fazem isso como você? Como é que é a sua vida na hípica daí? Como é que você treina? O que você faz lá? Na minha hípica, a maioria das pessoas está soltando mais baixo, assim, iniciantes. Mas tem algumas pessoas que já estão no salto, mas só tem 2 pessoas de São Paulo, né, que vêm. E que nós somos os que estamos competindo mais alto, assim, no momento. Porque a minha hípica é pequena, mas... esses torneios são internos. Você já participou de torneios maiores, assim? Sim, eu participo de CSNs, né? CSN, o que é exatamente o CSN? É concurso de salto nacional, que pode vir gente do Brasil inteiro. Então, o máximo que dá, eu procuro participar para ter uma colocação, principalmente no ranking da Federação Paulista e da Confederação Brasileira. É importante nesses torneios, então eu procuro sempre ir, mesmo assim que as outras pessoas da minha hípica não participem, mas eu procuro ir porque é bem importante mesmo. E como é que você faz com a logística de cavalo, daí para levar o cavalo, trazer o cavalo? Como é que funciona? Tem que ser de caminhão, né? E aí a gente vai, e ele sempre tem que ir antes também, fica estabulado em baias provisórias, assim, no local sempre. Para ele poder dar uma desadrenalada na viagem. Ele vem antes para descansar um pouco e fica lá no mínimo 4 dias, assim, os torneios... Eu achei que ele ia na véspera. Os torneios sempre são de 3 dias, geralmente, os CSNs, né? Sexta, sábado e domingo. E aí o cavalo geralmente vai na quarta, assim... Porque tem inspeção, né, essas coisas de fazer exame para ver se não tem nada para poder entrar tranquilo na hípica sem Tem esse negócio de doping em cavalo também? Tem. Tem, e às vezes as pessoas usam, mas nas categorias mais baixas não é tão comum, né? Quando vai subindo as pessoas... Mas tem jeito de não perceber e o pessoal... Mas o pessoal não faz muito, assim. Eu acho que no Brasil não é tão comum assim. O pessoal vai mais. E como é que você se vê daqui uns anos? O que você me diz? É uma coisa que você pretende continuar ou é uma coisa que está nesse momento, mas você se vê um atleta aí seguindo essa linha? Eu me vejo. Eu quero a cada ano subir de categoria até chegar em alguma que eu possa fazer um torneio internacional, que é o meu sonho. E se der, se eu tiver condições, quem sabe participar de alguma Olimpíada. Que bacana. Eu não sei, eu deixaria coisas para praticar o hipismo, porque é a minha paixão. E você pretende fazer uma graduação, uma faculdade do quê? Eu tô tentando agronomia. Agronomia. Que também no campo, porque eu gosto da natureza, então... E também eu pensei em alguma coisa que desse para conciliar com o hipismo. Eu achei que você ia falar veterinária, porque geralmente quem está nessa área fala assim... Que não me exigisse muito, assim, que então...
quando eu entrar vai dar para eu treinar também. Eu tenho uma amiga, Aline, que ela desde criança começou lá, inclusive na Hípica de Campinas, e até hoje a paixão dela tem uma égua e ela salta e coisa e tal, e fez veterinária, né? É meio que uma coisa meio que tranquila, mas também a sua área não é difícil, a sua área, a que você escolheu, a agronomia, não é uma coisa complicada, quer dizer, complicada no termos de conciliar com o cavalo. Os dois. Eu até pensei em veterinária, mas eu não aguento ver o animal em sofrimento, então aí eu desisti, porque eu amo cavalo, então eu não suporto nem ver assim, nenhum sofrimento, então eu não conseguiria, mas... Agora, quais são as próximas categorias? Você está nessa de 1,10 m, né? 1,10 m, quais são as próximas? E aí a próxima ano que vem, ou meio desse, já seria 1,20 m, depois tem 1,30 m, e quando chega no 1,40 m, 1,45, assim, é chamado de GP, né? Que tem nas competições, que é, assim, a categoria, uma das mais altas que tem aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o mais alto é 1,55, que as pessoas saltam. Então, os GPs variam de 1,40 a 1,50, 1,55, assim. Então, eu pretendo chegar nessa categoria, mas aí é diferente, porque até 1,30 é dividido por idade, as categorias. Então, por exemplo, eu seria jovem cavaleiro até lá. Mas quando chega no GP, é todas as categorias juntas, idades, você compete com profissionais. Você perde aquela coisa do amador, né? Você perde. Aí seria, assim, profissional mesmo que você não monte profissionalmente, mas você compete com eles. Então é mais... É bem mais difícil, é bem né? mais uma coisa difícil. bem mais complicadinha, né? O cavalo também precisa de um cavalo, assim, super potente, bem específico para isso, e então vamos muda combinar bastante. Que cavalo não come pouco, né? Cavalo não é um carro, né? Com mais requisitos de tratamento, né? Uma coisa complicada, não é uma coisa fácil. Eles precisam de todo cuidado, não só comida, assim, como medicamento, né? Para aguentar, porque realmente exige muito deles em cada prova, mas tem tudo certo para eles aguentarem e se portarem bem, assim, bem saudáveis. Eles são cavalos atletas, realmente. Que legal. Bom, Elisa, eu espero que você tenha sucesso. Gostei de te recebê-la aqui. Volte outras vezes para falar um pouco mais, até para que a gente possa ajudar a divulgar o hipismo aqui em Indaiatuba. Nós sabemos que em Indaiatuba o que tem de gente que adora cavalo, vive com cavalo para cima e para baixo. E um esporte que tem tudo a ver com cavalo, muitas vezes é deixado à margem, sei lá por quê, né? Mas seja como for, para nós é importante ter essa divulgação e a gente se sente honrado em poder dar essa visibilidade para você e para o hipismo, inclusive por você representar a Indaiatuba nessas competições. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um entrevistado aqui no nosso Papo Livre. Não saia daí, eu volto já já.